Deus poderoso, Deus poderoso, Senhor. Salmo 18, versículo 1 e 2. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, ó Senhor. Senhor, obrigado por estar aqui hoje, Pai, por eu estar podendo falar contigo, Pai amado. A melhor hora do dia é poder conversar com o Senhor, Pai. Poder estar lado a lado contigo, expondo as minhas fraquezas, Pai. Senhor, que o Senhor me dê a porção de Daniel, Pai amado. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele tinha todos os dias o Espírito Santo do Senhor. Que todos aqui tenham essa porção de Daniel, Pai amado. Uma porção maravilhosa, uma porção abençoada, para que a gente esteja pronto para enfrentar as fraquezas e as dificuldades do dia, Pai amado. Que essa semana seja bênção, Pai amado. Que seja o Senhor o tempo todo com a gente, os anjos de Ti acompanhem a nossa família, a nossa parentela, Pai amado. Pai, que hoje o pregador, Pai amado, seja pregador de Ti, para que ele possa atingir cada um no seu interior, no seu íntimo e na sua fraqueza, Pai amado. É assim que eu oro e agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor não demará fazer aquilo para ter alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês. Porque ele não quer que ninguém seja destruído. Mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. 2 Pedro 3:9. Beijo. Glória a Deus. Vejo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Alegrei-me. Pergunta aí para a pessoa do seu lado, você está alegre? Dá um sorriso para ela aí. Você está alegre? Quer ver esse sorriso aumentar para as mulheres? Diga assim, parece que você está mais magra. Não aumenta? Eu aprendi isso um dia, dá certo. Parece que você está mais magra. O sorriso aumenta muito. Para os homens, né? Fala assim, você está mais forte, né? Para os homens, você está mais forte. Aí o sorriso aumenta. Léo, quer ver? Vamos experimentar aqui de cima. Léo, você está mais forte, Léo. Glória a Deus. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz... Tá bom. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinhos novos. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Salmos 4, versículos 6-8. Glória a Deus. Ó, o sorriso aumentou mais ainda, ó. É o filho do Léo, gente. Glória a Deus. Nós te louvaremos o dia todo. Nós te somos gratos para sempre. Mais alguém? Você? Então vem. Você também? Bem-aventurados os pacificadores. Eles serão chamados de filhos de Deus. Mateus 5:9. Os pacificadores, vem cá. Como é o seu nome?
Não? Não? Fala no meu ouvido, eu repito aqui. É? Glória a Deus. Aleluia. Eu fui ministrado, hein? Você no Espírito, você não precisa ouvir não, amém? Não é assim? Quem foi ministrado nesse silêncio aí? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar da outra asa. Semana passada a gente falou de uma asa, Tozer diz, perguntado. Obrigado. Tinha mais alguma coisa para vocês louvarem aqui? Não? É? Amém. Tem surpresa? Então volta, Jonathan. Volta. Tô brincando, era só para ver que vocês estão preparados. Dá uma salva de palmas para esse ministério aí. Turma não abre não. Aí sim. Glória a Deus. Treme tudo, mas vem. Treme tudo, mas vem. Glória a Deus. Semana passada a gente trouxe a oração como uma das asas. Perguntado, Tozer respondeu o que era mais importante. Perguntaram para ele sobre a oração e a palavra, ou a palavra, qual era mais importante. Ele comparou e respondeu dizendo, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda? Então ele nos traz de uma forma linda, que a gente precisa viver sempre falando com Deus, orando, conversando com Deus, mas também ouvindo Deus. E muitas vezes a gente ouve Deus através dos olhos, na leitura da palavra. Nesse tempo, nessa devoção que a gente tira e precisa tirar, porque agora a gente tem uma cultura do céu que precisa ser colocada dentro de nós e nas nossas casas. Senão não faz sentido. Não faz sentido domingo, não faz sentido a gente dizer quem a gente é, não faz sentido a gente orar, não faz sentido a gente se colocar diante do Senhor, se a gente não trouxer o reino para dentro de nós. Quando Jesus foi perguntado, ele falou, o reino está entre vocês, o reino está dentro de vocês, o reino está aí. E muitas vezes, aquilo que é visível no reino somos nós mesmos, através dos nossos comportamentos, através daquilo que hoje nós somos, no qual a gente não era. Comportamentos, atitudes, ações e reações que foram mudadas, que foram transformadas, que foram modificadas através do Espírito Santo. É Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente deixa de fazer, e o Evangelho é muito mais sobre renúncia do que sobre conquista. O Evangelho você vai ser cada vez maior no reino, quanto mais você renunciar às coisas do mundo. Não é somente sobre as coisas melhorarem, porque muitas vezes você vai sentir falta daquilo que te dava prazer. Mas com o Espírito Santo você vai perceber que aquilo que te dava prazer eram prazeres momentâneos que não agregavam nada na tua vida, senão naquele instante. É o engano. É um engano. E o preço que se paga por isso é pior ainda. Porque no outro dia, e a gente fica tão preso a isso, ao pecado, tão preso aos prazeres momentâneos que o diabo usa para nos prender, que no outro dia a gente sabe que não nos satisfez aquilo que a gente fazia, mas ao mesmo tempo a gente não conseguia parar de fazer. Então todo esse processo a gente fala de uma guerra espiritual, de uma luta pela nossa alma, uma luta pelo nosso espírito, no qual Deus fez um projeto perfeito e a gente precisa entender sobre isso. E o que fala sobre isso? Aonde está escrito sobre esse projeto perfeito? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Mais de 40 autores ao longo de mais de 1.500 anos escreveram sobre a palavra em lugares diferentes, gente. Pare para pensar sobre isso no teu racional. Não existia Google, não existia como eles conectarem todas as informações, e todos os livros você vai ver uma direção, algo levado, seja na sombra ou seja na luz, sobre uma única pessoa, Jesus Cristo. Então é impossível que isso fosse feito da forma humana e por homens, porque não existia uma conexão a ponto disso ao longo de muitas gerações. Todas as profecias se cumpriram na figura de Jesus. Jesus, quando ele fala, ele traz, não era assim desde o princípio, ele fala sobre os profetas, ele fala sobre a lei. Então o tempo todo a gente vê uma conexão em cada livro que foi ali fechado. A Bíblia foi fechada em muitos livros, e elas
eles todos se conectam na figura de Jesus. Por isso que, diante de muitos outros livros que foram escritos, aqueles no qual hoje a gente tem, né, aqui para ler, com endereços, com versículos, com capítulos, fácil. Aquilo que é falado, você procura aqui e você vai lendo. Mas eu quero dizer algo para vocês. Aqui está escrito no nosso idioma. Mas quem interpreta isso aqui é o Espírito Santo dentro de você. Por isso que alguns vão colocar os olhos sobre isso. Mas se não tiver essa relação das duas asas, a oração, o espírito contrito, o coração pronto a obedecer, a ser transformado, os pecadores, aqueles que já reconheceram os seus erros e por isso já se arrependeram de andar sem Jesus, já se arrependeram de andar sozinhos. Quando Isaías, quando traz Jeremias, ele diz, Deus usando Jeremias diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, pega em nós. Independente da sabedoria que cada um tem, a gente se acha sábio. Acha que já sabe, pode deixar, eu sei. E muitas vezes quando a gente faz isso, a própria arrogância nos derruba, e a Bíblia diz sobre isso. Então ele continua dizendo sobre a riqueza, não se glorie o rico na sua riqueza, e não se glorie o forte na sua força. E aí ele traz sabiamente, claro, vindo de Deus, inspirado, Jeremias diz, colocado sobre ele, Jeremias diz, mas aquele aqui quer se gloriar, glorie-se em me conhecer, porque eu sou um Deus de misericórdia, que faço justiça e juízo na terra, e dessas coisas eu me agrado. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Então isso está escrito, e quando Paulo fala aos romanos, ele diz que tudo que foi escrito para nos ensinar. Então a leitura, a palavra, quando Tozer traz sobre essas duas asas, ele traz justamente dizendo assim, ei, não adianta, eu vejo muitas pessoas, pastor, estou orando muito, nossa, como eu tenho colocado tempo em oração, eu tenho passado, alguns chegam a dizer, pastor, já estou orando 5 minutos, uau, falo, glória a Deus, ele não orava nada, gente, cuidado porque as medidas são totalmente contrárias a essas que na nossa sabedoria, a nossa inteligência contempla. Porque alguém que não orava nada e agora para 5 minutos, gente. E quem começou, talvez não tenha começado ainda. Mas quem começou parece uma eternidade, 5 minutos. Quando você se coloca ali verdadeiramente diante do Senhor. Não é com o telefone, não é no carro, escutando um louvor, orando, não. É um tempo exclusivo. É um tempo onde você não faz mais nada. Corpo, alma e espírito conectados com o Criador. Aquele que pode nos ajudar em todas as coisas, a palavra diz. Nos ajudar. Porque a palavra também vai dizer que tem uma responsabilidade sobre nós. E aquilo que é para eu fazer, aquilo que eu preciso fazer, Deus só me ensina e me ajuda. Mas eu preciso estar junto. Eu preciso. Eu dou o passo, Ele já colocou. Eu dou o passo e Ele vai colocando no chão. E eu vou andando agora no caminho que é Ele próprio, Jesus, a palavra. A gente vai ver isso em João capítulo 1. Então, quando Tozer traz essas duas asas, não adianta, preste atenção nisso. O início mas vamos alinhar tudo isso, porque eu já estou orando, disse ele, 5 minutos. Outros já passaram para 10, 15, outros não saem de casa sem 1 hora de oração. Outros perguntado, eu não vou lembrar quem foi, mas perguntado um dia quanto tempo ele orava, era um grande homem de Deus, e perguntado sobre quanto tempo ele orava, ele dizia, a resposta dele, eu oro 5 minutos. Aí todo mundo ficava impressionado e dizia, 5 minutos só? Aí ele continuava a resposta dizendo, mas não passo 5 minutos sem orar. Eu oro 5 minutos, mas não passo 5 minutos sem orar. Então era um cara que cumpria 1 Tessalonicenses 5, onde diz, orar continuamente, sem cessar. Sem cessar. Então o tempo todo a oração não é a minha comunhão com Deus, não é eu falar com Deus, então a gente começa a entender, culto passado, que a oração é, Deus está comigo o tempo todo, então eu preciso ter essa comunhão. O orar é eu falar com Deus o tempo todo. Deus, o que você achou dessa reunião? Senhor, o que está achando do trânsito hoje? Me ajuda, Senhor. Me ajuda a dirigir como o Senhor dirigiria. Quem está precisando de Jesus ensina a dirigir? Glória a Deus. Tem uns verdadeiros aí já. Tem outros que pegaram isso, mas não levantaram a mão. Amém? É um processo no qual a gente vai vendo, veja bem, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Gente, quantas vezes você escuta algo e parece que muda seu ser todo, batimento cardíaco? Batimento cardíaco. Da onde é que vocês acham que vem a ira? Sai da onde dentro de você, para você deixar ela lá guardada? Só que a Bíblia diz que essa ira, ela dá lugar ao diabo. Aonde está escrito isso? Na palavra.
Então, se eu oro, mas eu não conheço Deus através da palavra, Deus já me conhece, a relação começou sim, mas eu não posso esquecer também do meu tempo de leitura com a palavra, porque é ali que eu conheço o Deus pelo qual eu estou orando. Ali é que eu conheço como orar, porque a Bíblia diz que nós vamos pedir aquilo que é da vontade dEle, e é essa oração que Ele vai responder. Por isso, alguns estão orando contra a vontade de Deus, não responde. Deus não responde. Por isso, se a gente não entender sobre os pecados, Isaías vai dizer, culto passado, que a gente viu que cria uma barreira aos nossos pecados. E a nossa oração parece que não é atendida, mas não é Deus que está com os ouvidos tampados, as mãos encolhidas, mas são as suas, ó, a responsabilidade sobre os comportamentos, são as suas iniquidades, são aquilo que você está fazendo que cria uma barreira. Porque quando Deus nos chama, por isso nós somos chamados pela Bíblia de santos, a Bíblia diz, vocês estão separados agora, santo é você estar separado. Então se eu estou separado, se vocês estão separados, agora a gente está separado para quê? Para ter um relacionamento, uma comunhão, andar diariamente 24 horas sem cessar com o Senhor. Por isso que muitas vezes a gente pensa que é cumprir regras, muitas vezes a gente foi ensinado dessa maneira. Um dia Deus falou comigo, o problema é que nós, e a gente não pode cometer esses erros com os nossos filhos mais, nós somos ensinados muitas vezes para ir para a igreja, como se fosse uma estrutura física, como se fosse cumprir uma regra, mas a gente não é ensinado a ler a palavra, e o que liberta não é a igreja. Talvez você venha para cá e saia do mesmo jeito, mas se você ouvir a palavra, Tiago 1, capítulo 21, ele vai dizer, se você ouvir e praticar, ela tem poder para te salvar. Aí vai mudando tudo. Porque se a gente chegar lá em cima e dizer, Senhor, tu viu? Todo domingo falhei um ou outro que tinha sol e eu tinha uma lancha e eu paguei caro na lancha e eu precisava ir para o lago de vez em quando usufruir dela. Então esses dias eu não fui para o culto, mas você viu quantas vezes eu fui para o culto? E Deus vai falar, uai. Quase um Deus mineiro, né? Mandei um uai. Deus vai falar, uai, mas parece que o culto nunca foi em você. Você foi para o culto, mas parece que o culto não entrava em você, parece que a tua atenção, parece que o tempo que você tirava para isso não era para isso. Porque não são regras e a gente tem que aprender sobre isso. E aonde é que eu aprendo sobre isso? Palavra, não é na oração. A oração precisa vir junto, claro, uma asa direita, uma asa esquerda, e isso tudo vai fazer com que a gente avance. Avance o quê? Justamente naquilo que a palavra diz que nós precisamos avançar para a gente não ser mais o mesmo. Porque não adianta a gente se colocar diante do Senhor, achar que por conta de algumas coisas que a gente decorou, a gente vai falando com Ele, as coisas decoradas. Me permita, eu estou falando de mim, não sei de você, mas eu já terminei uma oração do Pai Nosso em 3 segundos. 3 segundos. Pai Nosso, amém. O que será que chegou no céu, gente? Porque quando eu faço isso, amém? Não sou só eu, né? Já apareceu 2 aqui. Glória a Deus por isso. Mas entende que isso não é relacionamento, isso talvez é a gente nessa busca por um Deus que pense, nós já encontramos. E se agora a gente encontrou esse Deus pelo qual a gente sempre buscava, sempre queria conhecer esse Deus que todo mundo vai falando, agora a gente conhece esse Deus, mas o que nós estamos fazendo com isso? A gente está num tempo, veja bem isso, a gente está num tempo onde o mal está mais mal. As pessoas não precisam conhecer a Bíblia para dizer que o mal entrou nas casas, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, que o mal está aí exposto, fazendo e destruindo. Isso estava escrito na Bíblia. Agora, por que também que a gente não está vendo as coisas do Senhor também tão claras? Igrejas estão cheias. Aleluia. As igrejas estão cheias. Mas a diferença é que relacionamento nós estamos tendo no individual com Deus. No individual. Essa estrutura que a gente está criando, que o Senhor confiou a gente, deixa eu dizer, foi ontem? Sexta, anteontem. Gente, glória a Deus. Isso é sinal da eternidade, viu? Quando você já começar a perder segunda, terça, que dia é hoje, isso já é eternidade na sua vida, amém? Ou pode ser esquecimento também. É eternidade, eu também prefiro achar que é eternidade. Então, diante disso, nós tivemos justamente naquilo que o Senhor tinha nos entregado.
E eu creio que Deus se agradou disso. Porque o que aconteceu aqui, gente, durante 24 horas, de 7 da manhã de sexta-feira às 7 da manhã de sábado, foi algo incrível. Incrível. Foi um mover. Alguns chegaram a dizer: pastor, foi um encontro com Deus. A gente teve um encontro com Deus. Eu vim para cá, era para passar 1 hora, fiquei 3. O tempo parou, eternidade. Presença de Deus, entenda isso. A hora que você entrar na presença de Deus, vigie, porque você não vai querer sair, você vai perder compromisso. Porque não tem nada melhor que entrar na presença de Deus. Nada se compara. Por isso é que quando Deus nos chama e a palavra vai colocar sobre nós responsabilidade, senão você não quer fazer mais nada. Quando eu fui convidado, chamado a abandonar tudo e ser pastor integral, eu falei, eu vou. Mas depois eu pensei, meu Deus, eu posso ir? Porque tem responsabilidades. Só que a vontade, o desejo de servir, o coração ardendo pelas coisas do céu, claro, fazem parte. Mas entenda que tudo isso, a Bíblia nos fala que se a gente quiser fazer algo, a gente tem que projetar isso, para que depois isso não seja uma vergonha sobre a nossa vida. E eu posso trazer isso sob dizer que eu sou cristão. A gente precisa parar e pensar, ei, o que é isso? Porque através de mim o reino vai sendo estabelecido. Na minha casa, no meu trabalho, é de segunda a segunda. No meu trabalho, por onde eu for, o reino vai sendo estabelecido. Por quê? Porque as pessoas precisam ver transformação na minha vida. Eu preciso contar um testemunho. Antes eu não conhecia nada disso, não lia, só orava, mas eu não conhecia. Não tinha aberto Bíblia, e quando abria, Salmo 91. Salmo 91. Depois descobri que foi o mesmo que o diabo usou para tentar Jesus. Era o que eu lia. Só que aí dentro desse processo eu comecei a ver, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque o meu comportamento não tá condizente. Gente, tem algo antes do pecado, mesmo naqueles que não entenderam ou nunca ouviram a palavra pecado, a sua consciência. A partir do momento que você faz algo e não pode contar para alguém, de confiança sua, seu cônjuge. A partir do momento que você faz algo e não pode chegar para o teu patrão e dizer, patrão, eu fiz isso, isso e isso. A nossa consciência, o tempo todo que a gente vai vivendo escondido, ali já é algo relacionado ao espiritual, dizendo assim, ei, você está sendo laçado, tem algo que você está devendo. Você está devendo. Se alguém souber sobre isso, já pensou? Se alguém sabe? Se alguém souber sobre isso, já pensou? Entende que a gente já foi feito. A palavra diz isso. É lindo quando a gente vai entendendo esse processo, onde Deus, na sua onisciência, já projetou tudo, mas eu posso não estar vivendo isso. E a palavra, quando nos diz, ela chama justamente para que a gente venha conhecer quem nós somos, identidade. A palavra, quando vem, ela traz sobre nós justamente quem é o Pai. Agora mudou. Existe algo na terra que está acontecendo, e eu também já sei, porque todos nós sabemos que vamos morrer. Esse dia vai acabar, isso a gente já sabe. E o que a gente está fazendo? Porque, e eu penso assim, isso me ajudou muito, é um cronômetro regressivo. Cada dia que eu comemoro aniversário, não é um a mais não, é um a menos. É um a menos. E o que a gente está fazendo com esse tempo? Então a gente não sabe administrar tempo. E quando a gente começa a entender justamente isso, que eu também preciso, e colocar o meu tempo diante do Senhor, aí Ele nos ensina todas as coisas. Aí eu sei a importância que tem um tempo. Aí eu sei a importância que é um abraço, a importância que é um beijo, a importância de colocar os ouvidos e dizer, vai, se cure aí, abra a boca, tira o que está dentro de você, tira os teus segredos, tira aquilo que o inferno, o diabo vem te tentar, vem para cá, conta que a gente vai orar. Culto passado, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Aí a gente começa a orar um pelo outro e daqui a pouco, costumo dizer parece que as pessoas estão botando mais dente na boca. Porque o sorriso vai abrindo, gente. A gente endurece tanto que a gente não chora. Aí alguns chegam aqui conhecendo um lugar, a presença de Deus, e aí olha para o lado, tem um marmanjão. Um dia desse eu escutei. Escutei um falando, eu vi o Lincoln. Parece um ogro. O meu máximo. As piadas internas, né? O Lincoln fazia... Tem que ser público agora. O Lincoln está aí? Glória a Deus. Alguém segura o Lincoln aí, por favor. E o Lincoln fazendo o homem ao máximo, o Lincoln tocava o interfone na casa do Renozinho. E quando você abriu o interfone... Oi,
Homem ao máximo. Tremia a casa. E era ele dando, né, Renozinho? Pedindo para abrir a porta. E aí escutei, ele nem sabe, estou contando para ele agora. Escutei um testemunho de uma pessoa que viu ele sentado, cuida do corpo, malhador, mas cuida da alma e cuida do espírito. E aí, por cuidar disso, Deus usa isso. Por cuidar, por se preparar, por deixar ser preparado, submisso, humilde. Sabe, já apanhou muito. Um dia ele vai contar o testemunho, não é só do Vitor não, teve jeito para ele também. E aí, está chegando mais gente, viu, Vitor? Fica em paz. Está chegando. Deus está. Ei, Vitor, creia, Deus está fazendo. Eu tenho escutado uns testemunhos que você fica, deixa eu te dizer, lá na frente ainda. E aí, diante disso, quando o Lincoln começou a falar de Deus, o Lincoln quebrou. Começou a chorar. Quebrou. Ele não conseguia abrir a boca. O Espírito Santo tomou conta dele e falou: ei, não fala nada, só chora. Chora. E aquele cara olhando, aquele brutamonte, chorando. Só que, entende que o mundo vai nos endurecendo tanto, que até o choro muda. É um choro de desespero. É um choro de falta de esperança. Eu fico imaginando que ponto chega alguém que tira a vida. Que choro que vem de dentro dessa pessoa. Com certeza não é o choro que a Bíblia diz e nos ensina a chorar. Com certeza não é esse choro. Porque quando a gente chora da presença, a gente chora da esperança, a gente chora do amor que nos constrange, a gente chora daquilo que é a promessa sobre nós, dizendo: ei, calma, tem um lugar já preparado, ele já foi, ele está lá esperando. E a Bíblia diz que esse lugar, e eu só consigo entender esse lugar se eu leio, palavra, um lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, está lá esperando. Mas aí, através daquilo que eu vou conhecendo pela palavra, o próprio Jesus, coloca João, capítulo 1 aí, por favor. Vamos começar a entender sobre a palavra, essa outra asa. De sexta-feira, 7 horas, até sábado, 7 horas, gente. 5 e pouco da manhã, deixa eu te dizer, 5 e pouco da manhã, devia ter, a gente usou a sala Sementinhas para ser a sala de leitura. Todo mundo que chegava, passava pela sala de leitura, lia a Bíblia, e depois vinha aqui para a nave, na frente do altar, e aqui se derramava em oração, e quantas coisas a gente viu Deus fazendo aqui. Batismo, cura, libertação, foi um encontro com Deus. Eu estou chegando a essa conclusão. Foi um encontro com Deus, para muitos. Durante 1 hora que vieram, durante 2 horas, algum mais tempo. Mas diante disso, passava por ali, preparava uma asa. Entrava para cá, preparava outra asa. E aí sim, começava a voar aqui dentro, junto com o Espírito Santo. Por quê? Porque sem ele, você pode preparar a asa. A gente prepara a asa e fica esperando. Porque o vento que vai fazer a gente subir, deixa eu te dizer, é do Espírito Santo. Porque senão, quanto mais eu orasse, quanto mais eu começasse a ler a palavra, já estou agora, pastor, nem fui trabalhar, perdi até o dia, estou orando e estou lendo palavra. Espera aí, tem algo que o Espírito Santo precisa dizer: filho, vai trabalhar. Aleluia. Vai trabalhar, tem gente lá que precisa conhecer o Evangelho. Você precisa pagar suas contas. Por isso que Paulo chega a dizer, né? Se você pegar a carta lá, que quem não trabalha nem come. Tem um contexto. Mas entende que tem responsabilidades colocadas sobre nós para que a gente venha a entender o real chamado. E aí a gente viveu isso de sexta para sábado. Acabou sábado, estava metade aí atropelado. Deixa eu contar para vocês, mais de 100 pessoas passaram aqui nessas 24 horas. Mais de 100 pessoas que começaram justamente a se dedicar o tempo. E se a gente parar para pensar, a gente dedica o tempo para muitas coisas. Muitas coisas. E tudo que a gente dedica, se você fizer certo, você vai colher. Isso é uma semente, isso é uma lei espiritual. Por isso é que a gente tem falado, e Deus tem mexido muito comigo sobre isso, sobre sonhos. Sobre sonhos. Deixa eu te dizer, o ímpio também realiza sonhos. Tem muito ímpio aí realizando sonho. Que o cara se mata de trabalhar, o cara tem lá os contatos, ele vai tendo uma boa relação, tal, e as coisas vão acontecendo. Ele realiza sonho também. Agora, ele nunca vai realizar os sonhos de Deus. Nunca. Porque isso está separado para os santos. Isso está separado para os santos. E o sonho de Deus é tão lindo e tão real, porque Deus não dorme. Então não é um sonho dormindo, é um sonho projetado.
É um sonho decretado, é um sonho no qual ele sonha que a gente venha a fazer aquilo que está escrito. Por isso que é impossível a gente separar a leitura da palavra da obediência. Por isso que quando Tiago fala, ele traz para a gente sobre praticar. Volta em Tiago lá, depois a gente vem em João 1. Tiago 1, 25. Eu já vou começar daqui a pouco, tá? O que a gente preparou. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, palavra, perseverarem, continuidade, no amanhã, eu preciso estar chegando, eu preciso continuar caminhando, Jesus, o caminho, e a puserem em prática, responsabilidade, se eu creio, eu obedeço, obedecer é praticar, sem esquecer o que ouviram, atenção. Então todo o processo que a gente se coloca, é justamente para quê? Filho, uma vírgula que você perca, saindo para ir ali fora, a mensagem pode não ficar completa na tua vida. E uma vírgula pode salvar uma vida. Porque muda o contexto. Se a gente se dedica, se a gente tirou um tempo num domingo para estar na presença de Deus, deixa eu te dizer, esteja. Esteja. Aonde é que está ouvindo uma palavra? Eu vou para lá, o que é? Está adorando? Tem uma porção sobre a adoração. Tem um louvor que vai entrar no teu ouvido, vai alcançar o teu coração aí, ó, você nem imagina. Você nem imagina. Você acha que não? Por que no mundo a gente não escutava louvor? Por que eu chegava em casa, todo encapetado, endemoniado? Você também, viu? E aí, eu abri a porta, minha mulher tocando louvor, tocando não, ouvindo louvor. Você tocava, você gritava, louvava. Primeira coisa, eu tinha vergonha dos vizinhos. Já começa por aí. Falei, meu Deus, eles vão achar que a gente é crente. Não foi fácil não, gente. Abri a porta, olhar, ver se tinha vizinho na rua assim para poder sair, ó. Olha os crentes. Você tá assim, vai rir para mim. E aí, diante disso eu olhava, quando eu abria, Flavinha lá dentro e o louvor no 12. Porque o anjo sabe, né? Quando você está entrando, o anjo aumenta o som. E eu entrava, ó, meu testemunho, com toda a força que eu tinha. Eu chegava lá, era DVD nessa época. Era DVD? Não sei nem os nomes, mas DVD. CD? Não, CD na sua época, irmão. Você, Moisés, Esdras, essa turma que escutava. Tem uns do Velho Testamento aí. Tá ali sentado também, ó. Amém, Léo. Aí, tirava o DVD e quebrava. Quebrava. Se isso não é capeta, filho. Agora, por que era capeta? Não tinha culpa nenhuma? Não tem culpa. Era o capeta. Certa vez, levaram para o pastor uma informação de que o capeta estava devorando as finanças dele. Pastor, o diabo está comendo tudo. É impossível. Eu não estou conseguindo mais. O diabo vem e ele pega na minha carteira o dinheiro, e ele pega, e quando eu olho, ele já sacou meu dinheiro do banco. Você tem que orar, pastor, sobre isso. Aí o pastor disse, amém. Então traz, por favor, as suas faturas, as suas contas. Vamos orar. Domingo que vem você traz tudo e a gente vai orar aqui. E eu creio que Deus vai repreender isso. Está escrito lá em Malaquias. E ele levou. Aí quando chegou, trouxe, o pastor abriu. Aí quando abriu a fatura do cartão, o pastor falou, uai, o pastor é mineiro também. Uai, olha, o diabo estava nesse restaurante tal aqui, né? Olha, o diabo comprando na Amazon. Olha, o diabo aqui também frequentou esse lugar. Aí o cara foi encolhendo e ele falou, filho, começa a ter uma educação financeira. Isso não é o diabo, não. Isso é o teu comportamento, é você gastando mais do que você pode. Então tudo isso vai trazendo para a gente a atitude que eu preciso ter, aquele que agora eu preciso vigiar para ter responsabilidades, para que justamente através do Espírito Santo, naquilo que eu sou limitado, o Espírito Santo me leva mais. E não existe, por isso a gente está falando sobre a prática sem esquecer o que ouviram. Tudo que você precisar, por isso que um dos fundamentos, justamente daquilo que nós somos hoje, protestantes, Lutero, lá em 1517,
Ele começou a ver justamente que aquilo que estava escrito não era o que estava sendo ensinado. Abriram um pouco, e a gente tem que tomar cuidado sobre isso, abriram um pouco sobre aquilo que estava estudado, sobre aquilo que estava escrito, sobre aquilo que ensinavam, tirando um pouco de contexto. Gente, sempre um versículo. O que faz a Bíblia ser Bíblia? Tudo vai ter conexões, lá na frente, lá atrás. Outros livros vão colocar luz num versículo que você não entendeu sozinho, e assim ela vai fechando. Não existe erros na Bíblia, por isso que ela é Bíblia. E se ela fala, Jesus, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, coloca aí, João 6, 63. Somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Aonde que a gente conclui isso? Espírito. Se a palavra é Espírito, eu vou te dizer, e Deus tem tocado a gente um tempo atrás sobre isso, e a gente está começando a fazer, não sei se é esse nome, mas uma coleção, não sei se é uma coleção, mas a gente tem andado, e por onde a gente tem andado, a gente tem comprado Bíblias em outros idiomas. E por quê? Porque Deus falou comigo assim, deixa eu te dizer, são culturas totalmente diferentes. Mas um japonês lá no Japão, com a cultura que ele tem, vai ler a mesma coisa que a gente vai ler, com a cultura completamente diferente. Como é que pode funcionar a mesma coisa que eu leio aqui para um vietnamita, para um russo? Como que isso pode acontecer? Com uma cultura tão diferente, ensinos diferentes? Mas é porque ela fala no Espírito, ela fala dentro da gente. Todos fomos criados pelo Senhor. Ele tem o plano perfeito, então vai funcionar para qualquer um, só muda o idioma. Então, voltando, vamos entender a palavra, essa outra asa, sobre como Deus inspirou, e a gente vai ver que ela é toda inspirada, porque não tem como ter sido uma forma humana de fechar tudo isso. João capítulo 1. Ele fala sobre o verbo, se eu não me engano, essa aí vai estar a palavra. O verbo que se fez carne. Diz assim, no princípio, olha que lindo, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aleluia. Deus enviou um homem chamado João, olha que lindo, para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aleluia. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Olha onde a gente entra agora. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Aplaudam o Senhor por essa palavra. Aleluia. Deu o direito de se tornarem filhos. Deu o direito de se tornarem filhos. Deu o direito de se tornarem filhos. E eu quero pegar isso para dizer para você, você tem esse direito. Você está usufruindo? Você tem esse direito. Você já foi no cartório celestial para dizer, ei, eu tenho um direito, eu quero viver isso aí. Porque aquele que tem direito, aquele que recebe isso, aquele que crê nisso, é impossível você viver sem querer conhecer o Pai. Leitura da palavra. É impossível você exercer a sua filiação, a paternidade que agora está sobre você, e você não ter comunhão com o Pai. Por que no mundo a gente fala, nossa, um filho abandonou o pai, um filho não liga para o pai, e nós com Deus? E a gente com Deus? Então não existe relação no céu espiritual que não vai bater da forma natural aqui, para que a gente possa entender. Viver as coisas do céu, as coisas espirituais é pela fé, sim. O que é fé? Fidelidade, é andar nela. Por isso eu preciso da palavra. Como é que a gente vai agradar a Deus? Hebreus capítulo 11, Deus nos traz dizendo, sem fé
É impossível agradar a Deus. Não é a fé do acreditar, eu acredito, você vai agradar como? Eu acredito. A gente, quando não conhece a palavra, quando a gente não lê a palavra, você pode acreditar em Deus, mas você não vai conseguir agradar a Ele, porque você não tem fidelidade a Ele. Quando eu trago essa palavrinha tão pequena no português, a fidelidade, levo ela para o início de tudo, assim Jesus falava na palavra. Não foi assim desde o início. Algo foi mudado. Lutero, quando trouxe lá em 1517, ele falou, ei, peraí, um dos fundamentos, somente a Escritura, não inventa mais nada. Não coloca, não acrescenta. Se você pegar o último capítulo de Apocalipse, João vai falar, não acrescente nada a esse livro. Nada, não tire, não acrescente nada. E aí as coisas vão sendo colocadas e a gente precisa entender que tudo que a gente precisa está aqui. Senão Deus não era perfeito. Porque se Ele inspirou esses homens, se Ele nos entregou isso aqui está funcionando, deixa eu dizer dessa maneira, há 2000 anos, somente o Novo Testamento. Fora o Velho, fora o Antigo. E o tempo todo Jesus fala do Antigo. O tempo todo Deus valida os profetas, o tempo todo Deus vai falando, Jesus vai trazendo justamente a importância daquilo que foi falado e agora está se cumprindo. Coloca para mim, Zacarias, amo, Zacarias 9:9. Coloca Zacarias 9:9. Alegre-se, ó povo de Sião, dá uma olhada nisso. Exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho cria de jumenta. Aleluia. Ei, foi dito isso. Agora deixa eu te falar, eu quero só pegar aqui a melhor versão. Evangelho de João, de Marcos e de Mateus vai falar sobre isso. Mas quero que você coloque aí Mateus capítulo 21. Mateus 21, versículo 4. Olha como é que aconteceu isso. Velho Testamento, Antigo Testamento, Zacarias profetiza sobre isso. Mateus capítulo 21. Pode botar do primeiro. Aleluia. Quando já se aproximava de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé. No Monte das Oliveiras, Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, aleluia, verão uma jumenta amarrada. Imagina. Deixa eu te dizer, o pai me disse que já está preparado. Eu estava lá, tudo foi criado, está acontecendo. Como é que você vai conhecer isso? Está escrito. Quando Jesus falava, ele dizia assim, está escrito. Quando o Espírito Santo, observa o Espírito Santo, se você tem que confiar nele ou não. A Bíblia diz que depois de batizado, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você tem que confiar nele sim ou não? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto pelo diabo. Uau! Isso não pode ser na mente, gente. Não pode. Só que o Espírito Santo, quando anda contigo, ele sabe da tua relação, ele sabe das tuas asas, ele vai te levar em lugar para que você tenha um testemunho. Ele vai te levar em lugar para mostrar que a força que você precisava, Deus já deu. Ele vai levar para falar assim, ei, deixa eu te dizer, aquilo que você não falava, agora você vai falar. Aquilo que você não profetizava, você vai profetizar. Aquilo que você não sonhava, você vai contar. E aquilo que você era, abra sua boca e diga que você não é mais. Quem faz isso? Eu? Te garanto que não. É o Espírito Santo. A palavra. É Jesus, o verbo que se fez carne. E aí ele sabia, isso tudo ia se cumprir. Tem algo, o livro da vida, no nosso nome, lá está escrito. Eu preciso viver o que está escrito. E Deus vai sussurrando através da palavra. Eu leio e falo, ei, você que mentia, não mente mais. Você que roubava, não roube mais. Eu preciso ler, ei, adúlteros, você não vai para o céu. O dia que eu li isso, eu falei, uai, o meu nome está aqui nesse versículo. Eu era adúltero. E eu achava que eu tinha uma relação com Deus. Mas eu descobri através da leitura qual era a vontade de Deus e o que Ele tinha já decretado sobre todos nós. E se a gente não lê, você pode orar, mas você não vai conhecer Deus. Você não vai conhecer Deus. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim.
Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa deles. Algo tinha que se cumprir. E vai se cumprir na tua vida e na minha, em nome de Jesus. Está se cumprindo. Está se cumprindo, gente. Está se cumprindo. E eu vou mais um pouco. Deixa eu dizer para vocês. A Bíblia vai se cumprir na vida de todos. Ímpios e cristãos. Só que em lados opostos. Porque o que está escrito sobre os ímpios vai se cumprir, porque está decretado que seja assim. Agora o que está também sobre os filhos, aqueles que receberam, aqueles que creram, aqueles que andam em obediência, conhecendo o que Deus espera de nós, o que Deus requer de nós, e entram em comunhão dizendo, Senhor, aqui está dizendo que adúlteros não vai para o céu, Senhor, eu não quero mais ser um adúltero. Senhor, aqui está dizendo sobre os maldizentes, por favor, traga uma brasa, eu li, traga uma brasa, eu tenho lábios impuros, por favor, Senhor, coloca essa brasa aqui, ó. Você acha que alguém no seu trabalho, de uma hora para outra, pode dizer para você, ei, pega uma brasa lá e bota na boca? Você está falando demais. Dificilmente. O Senhor pode usar? Pode. Ele usou uma jumenta. Deus pode usar, gente. Cuidado, porque muitos podem estar sendo usados. Mas tem uma palavra de temor, dizendo, ei, eu fui usado, Senhor, em teu nome, tarará, pá, tá. E a resposta foi, eu não te conheço. Eu não te conheço. Você estava usando o meu nome e pela fé, por aquilo que eu tinha com aquela pessoa, pela obra que precisava ser feito, eu estava validando isso aí. Mas você não tinha relação comigo. Era da boca para fora. Era de mentira. Era para o teu prazer. Era para a tua glória. E eu não divido a minha glória com ninguém. Aonde que a gente aprende isso? Leitura. 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 Mas aí eu quero viver tudo isso, eu olho para o lado e falo, meu Deus, olha o que está acontecendo ali, olha esse casamento, olha como esse homem mudou. Gente, não é à toa, não é uma receita de bolo. Flavinha não ia dormir, ela jogava fermento em mim assim, não, ó. E vai ler para você ver o que é fermento, é pecado. Então não existe uma receita, existe uma palavra, existe um Espírito Santo que vai fazer, e a Bíblia diz sobre isso, ele vai colaborando, ele vai confirmando a palavra que vai sendo lançada, quando eu me coloco, quando eu recebo. Aí vem a diferença do resultado entre ímpios e filhos de Deus. É a palavra. De que lado nós estamos? Chega alguém e fala, e aí, o que você está vivendo? Como é que foi lá? Mas me fala desse Deus aí. Não, peraí. Pastor, estou com um amigo aqui sentado. Ele está pedindo para falar de Deus. Vou passar o telefone para ele. Quem fala? Tudo bem, Oswaldo? Faz um favor, traz esse menino aí para a igreja. Estou esperando ele aqui no gabinete. Gente, mas isso acontece. Acontece para quê? Cuidado, porque Deus trabalha nisso, sabe? Lembra da gente se humilhar? Tem horas que Deus precisa nos humilhar. Para a gente quietar um pouquinho, saber que a gente não é quem a gente acha que a gente pensa que seja. Deus vai trabalhando na gente. Só que eu entendo e posso ajudar tudo isso quando eu conheço a forma que Ele trabalha. Sim ou não? Eu preciso conhecer como Deus trabalha. Vamos até o 4. Se alguém lhe perguntar, então diz, o Senhor precisa dele. De imediato. Por que de imediato Jesus falou? A pessoa deixará que vocês o levem. Porque estava determinado, estava escrito, ele sabia que isso ia acontecer, nada muda a palavra que vai ser lançada, a palavra que foi lançada, a palavra que foi decretada. Agora, na minha vida, eu preciso receber essa palavra. Eu preciso me colocar. Porque ali, entenda uma coisa, existe uma obra sendo feita, por isso que antes da gente, tudo já estava acontecendo. Essa aqui não é a primeira igreja, já existia igreja. Então uma obra está acontecendo, gente. Eu posso vir para cá e participar dessa obra, ou posso andar do lado dela, sem participar dela. Agora, quanto que eu me dedico? Quando que eu vou ser transformado sabendo da importância de contribuir? De dízimos, ofertas. Quem é que vai falar isso com você? Não adianta falar aqui de cima, ter 2, 3, 4, 5 cultos. Quem vai falar com você é o Espírito Santo, você falando, ei, Espírito Santo, eu quero participar disso, me convence, porque eu não consigo entender isso. Eu escuto tanta coisa, e um dia eu falei aqui, tem gente escutando pastores que não pastoreiam sobre igreja. Pare de escutar essas pessoas, por favor.
Vai escutar pastores que pastoreiam, pastores que existe uma responsabilidade sobre ele para a igreja, para membros, para ovelhas. Ah, pastor, um dia me falaram, tem um aqui, vou te passar o nome dele, ele diz um negócio contrário aí. Falei, me mande. Falei, filho, eu não consegui descobrir quem ordenou ele, não consegui descobrir fruto dele, ele não tem igreja, não tem ovelha. E se coloca como pastor. Ele pode ser evangelista, ele pode ser um monte de coisa. Agora, pastor, para falar de igreja, precisa ser igreja. Por isso é que se você não é, presta atenção, estou falando da gente antes. Nós não éramos ovelhas. E o que a gente falava da igreja? Sim ou não? A gente falava mal. Mas a partir do momento que a gente vai se colocando, chegando, desconfiado. Sim ou não? Muito desconfiado. O dia que eu entrei na igreja a primeira vez, e eu fui, Flavinha projetou, programou e me levou no dia do campeonato de glória a Deus. Eu cheguei, primeira coisa... Aí, cheguei, uma barulhada. Fechei o olho para falar com Deus. Eu escutei um glória a Deus aqui que até hoje ele está no meu ouvido. Chamei a Flavinha no canto, baixinho, e falei, meu amor, sabe qual é o problema? O Deus de vocês é surdo. Vocês precisam gritar. Eu não, quer ver? Olha a soberba. Olha o fariseu. Fecha o olho aqui, ó. Eu não oro igual a vocês. Eu não preciso gritar, o meu Deus está pertinho. Pertinho estava a capetada de mim, gente. Pertinho estava a capetada. Porque aquele ambiente que eu estava era um ambiente totalmente consagrado, cheio de anjos. Por isso as pessoas dão glória a Deus. Por isso as pessoas, sabe, se alegram. Por isso as pessoas levantaram mais de 100 pessoas. E eu não queria encostar em ninguém. E Deus fez 100 pessoas me abraçarem. 100. O primeiro que veio eu falei, eu não vou abraçar não. Mas aí no modo terra a gente foi educado. Cuidado, viu? E tem uma pregação sendo preparada. Que nem tudo é espiritual. Tem coisa que é educação. Tem coisa que é educação, tá? E a gente precisa, amém? Senão a gente se acha perfeito, né? Então, muitas vezes eu preciso ser educado, eu preciso aprender sobre isso. Não é só sobre uma cultura do céu, mas sobre uma cultura da terra também. Sobre aquilo que eu preciso fazer. E eu tinha sido, por mais pecado, por tudo aquilo que eu não conhecia da Bíblia, por não ler a Bíblia, isso me afastava de agradar a Deus. E eu agradava a homens. E muitas vezes, para agradar minha mãe, na educação que ela me deu, eu precisava abraçar. E aí eu levantei e falei, vou abraçar. Abracei o primeiro, o segundo, meio assim, com o cotovelo. Mas o quinto, o sexto, gente, era eu que não largava mais. Coraçãozinho sentindo aquele batimento celestial, falei, eu quero isso. Um amor, já devia ter mais de 35 anos, 30 e tantos anos. Nunca tinha recebido aqueles abraços. Mas eram pessoas que com certeza tinham comunhão com Deus e conheciam Deus. E agradavam Deus. Então aquele ímpio, aquele que traía, aquele que estava, vou dizer para vocês, há mais de 6 anos essa igreja esperava para eu chegar lá. Há 6 anos eles oravam. Quem é que faz isso, gente? Só Deus. Mas como é que você crê nisso? Lendo um dia, Deus dizendo para você, ame até o fim. Não desista, porque a hora que eu quiser, eu boto a mão e trago essa pessoa para cá. Sim ou não? Só que Ele quer ver nossa resiliência. Ele quer ver até quanto seus joelhos vão se dobrar. Por isso que dentro de uma cultura, e Deus falou sobre esse projeto 24 horas sem cessar. Disse ontem para quem estava aqui. Mais de 40 pessoas encerrando 24 horas aqui junto com a Aurora. E eles ouviram isso. Não era sobre 24 horas de oração para uma igreja, era para quem esteve aqui entender que precisa tirar um tempo de 1 hora para orar, para ler palavra. Porque eu e Flavinha disse isso ontem também.
A gente podia fazer 24 horas, ficar aqui, lia, vinha, lia. A gente pode, a gente foi separado para isso. O tempo que eu tenho não é o seu, não se cobre. Amém? Não se cobre, mas não perca tempo. Ah, pastor, eu não posso porque eu não posso ficar o dia inteiro. Quem te chamou para ficar o dia inteiro? Tem alguma mensagem no seu telefone para ficar o dia inteiro? Eu não te chamei para ficar o dia inteiro. Mas entenda que quando a gente faz as coisas para o Senhor, é uma busca, é um relacionamento daquilo que Ele espera. E se tem uma palavra sobre a nossa vida dizendo que Ele vai estar o tempo todo, todos os dias, até a consumação do sexo do nosso lado, por que a gente também não está? Aí Deus está porque Ele é Deus, pastor. Eu não sou Deus para estar com Ele o tempo todo. Eu tenho coisa para fazer. Filho, Deus tem muito mais. E é na tua vida. E é na tua vida. Só que a gente não conhece qual é o posicionamento. Hoje de manhã, ia ter uma palavra aqui para os atalaias, esses que colocam para servir, isso é relacionamento. Chega mais cedo, ia ter uma palavra, todo domingo cedo tem uma palavra para eles, para a gente, eu também sou um atalaia. E aí hoje, a palavra que vinha, de repente, a Paulinha usada por Deus, ela fala, pastor, peraí, você está no lugar errado. Fica ali, que você e a pastora sempre fica ali, ó. E quando eu escutei, eu falei, tá bom. E fui para o lugar que eu sempre fico. E Deus falou, posicionamento. Mudou tudo do que eu ia falar para eles. Foi se falado em posicionamento. E aí é impossível. Como é que você vai se posicionar se você não sabe que guerra que você está? A Bíblia vai te dizer que guerra que você está. Como é que vai se posicionar se você não sabe como lutar? Até eu conhecer isso aqui, ler isso aqui, me colocar. E se você pegar Mateus 19... você vai ver Jesus falando, ei, ele fala sobre casamento e ele diz, não foi assim desde o princípio. Eu precisava ler o princípio, porque quando eu olhava minha mulher no casamento que a gente tinha, eu achava que minha mulher era meu inimigo. Eu imagino ela olhando para mim. Aleluia, pastor. Eu imagino ela, Vitor. Estão entendendo? Mas aonde é que mostra um ministério de uma só carne? Aonde que mostra para você o teu casamento o que é? O sacerdócio que você tem sobre sua casa? A missão da esposa sobre auxiliar o marido na mesma missão. Ei, nós estamos juntos. A gente viu as orações interrompidas, os maridos que não tratam as esposas bem, como mais frágil, e não é mais frágil, mais fraca, não. Isso é um amor de Deus por vocês, dizendo assim, ei, maridos, cuidem delas. Aí interpretado de maneira diferente, eu não sou fraca, eu não preciso dele. Está repreendido. Então esse processo, eu só conheço na palavra. Eu só conheço lendo, e cada vez, Hebreus 11, vou voltar lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, desde o princípio. Fé, se você pegar no hebraico, é constância, firmeza, lealdade, fidelidade. Então, se eu não me colocar desse jeito, entendendo o que é que Deus quer desde o princípio, quantas vezes foi se colocado coisas sobre nós que hoje a gente já entende que está errado, que hoje está errado, que hoje foi interpretado de outra maneira, que hoje, está incompleto. Está incompleto. Por que está incompleto? Porque muitas vezes não tem um contexto, muitas vezes parou na vírgula. A forma mais clara, a gente tem falado sobre isso, e isso é necessário, é o princípio de todas as coisas, arrependimento. A Bíblia fala sobre arrependimento. O imperativo colocado, João prega, Jesus prega, os discípulos pregam, a igreja de hoje prega, se arrepende, é algo que você precisa decidir, se arrepende. Só que a Bíblia diz, se arrepende e volte para Deus. Por quê? Porque quando ele está dizendo, você está fazendo tudo isso porque você está andando sem Deus. Você está fazendo tudo isso, as coisas que estão dando e chegando numa conta na tua casa que você não paga, porque você está andando distante de Deus. Você precisa saber o que Deus quer de ti, o que Deus requer e como Ele vai te ajudar. Porque você não consegue, humildade. E aí esse a gente não aprende. E aí o sentimento vem, muitas vezes pela conta que chegou. Pastor, me arrependo, eu não podia ter falado assim, meu Deus, você precisa ver o que virou minha casa. Pastor, sabe o que eu fiz? Descobriram, estou arrependido, eu não vou fazer mais. Não tem como a gente medir o tamanho desse arrependimento, tem? Não tem. Mas eu creio que se for pouquinho, pela conta que chegou, por aquilo que é, qualquer pouquinho vai ser necessário para Deus estender a mão e te puxar.
Só que ele diz: e volte para mim. E volte para mim. E aí a gente se arrepende, mas não volta para Deus. E quando eu falo voltar para Deus, existe, claro, a gente pensa em Deus, em Deus, em Deus, céu, 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 correto. Mas vamos para um contexto: céu, seja feita a tua vontade assim no céu e também na terra. Então eu tenho que pensar em Deus lá, aí a palavra vai me dizer: esse Deus habitou entre nós, a gente acabou de ver João 1, deixou uma promessa para aqueles que creem, eu vou lendo isso. E aí o que acontece? Agora ele fala: ei, eu preciso ir. Por quê? Porque vem um aí que vai ajudar vocês dentro de vocês. Você vai aprender isso aonde? Na escola? Me fala, que escola hoje? Na nossa época ainda tinha aula de ensino religioso e moral e cívica. A do Renozinho, na sua época tinha qual, Renozinho? É isso mesmo. Durou então, né? Durou. Então todo esse processo a gente vai entendendo, mas hoje não tem mais nada. Não tem mais nada. Aí a gente traz as crianças, coloca as crianças diante do Senhor, mas aí a Bíblia diz, se você já leu, que nós também precisamos ser como elas. A gente também está sendo ensinado, e é a palavra que me ensina. É através de um posicionamento, aonde eu preciso me colocar. Ei, eu preciso me colocar aqui, ó. O Senhor me quer aqui, ó, como sacerdote. O Senhor me quer aqui, ó, como a esposa. O Senhor me quer aqui, ó, como filho. Deus tem um posicionamento para cada um de nós. Onde eu aprendo isso? Na palavra. Na palavra, ela que liberta, ela que cura. Volta lá para a gente fechar, Mateus 21, versículo 4. Aleluia. Olha lá, Jesus confirmando o Antigo Testamento. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta, Zacarias 9:9. Então o tempo todo a gente vai ver, não só Jesus, mas todos eles confirmando o que foi dito antes. Sobre a palavra, coloca para mim Isaías 55, versículo 6. Lá atrás, o maior profeta messiânico, né, o que mais se falou sobre Jesus, tudo se cumpriu. Centenas de profecias sobre Jesus se cumpriram. 700 anos, 500 anos, 600 anos, 1000 anos, Davi falando, Salmo 22, Salmo davídico todinho, ali totalmente, quando ele vai colocando ali, você vê o tempo todo sobre aquilo que Jesus seria e falaria. Olha só, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, e invoquem-no. A gente fez isso, 24 horas fazendo isso, entrava ali, lia a palavra, Deus falava com a gente vinha para cá e orava, e a gente falava com Deus. E as coisas do Senhor, aquilo que Ele tinha projetado, separado, porções. O dia que a gente se colocar na presença de Deus e sair do mesmo jeito, a sua porção ficou lá. É impossível, gente. Só que não culpe Deus por isso. O dia que a gente sair e falar: ei, que alegria, eu vou voltar. Senti lá, sabe, mexeu comigo, que lugar legal. Olhei para o lado, até que é bonitinho as pessoas. Sei lá como é que Deus vai te atrair. Sei lá. Talvez você veio pelo teu casamento, pelo teu emprego, sei lá. Deus sabe. E a gente não está aqui hora nenhuma para medirmos. A gente não está aqui hora nenhuma para julgar um ao outro, senão segundo a palavra. E por isso eu preciso conhecer a palavra. Porque quando eu não conheço a palavra e eu recebo uma exortação, eu já escutei várias vezes isso. Pastor, você está me julgando? Eu falo: filho, se você entende assim, sim. Sabe por quê? Porque Paulo diz que a gente precisa ser julgado aqui para não ser condenado depois. Se eu não sei isso, o meu coração fecha quando eu sou corrigido. Aí imagina nesse último dia, se é assim, e Deus falar assim: mas espera aí, eu tenho aqui, e a minha impressão é que vai ter algo mais novo, mais poderoso, mas vai ter um telão gigante, porque a gente vai querer provar tanto a Deus que nós somos e fomos obedientes, que eu acredito que só Deus mostrando: vem cá, filho, aqui, ó, eu tentei te corrigir, ó. Dá uma olhada esse dia, o que você falou, o que você pensou. Eita Deus. Ah, mas não foi assim. Espera aí. Gabriel, bota o outro aí. Aí o Gabrielzinho lá,
mudando mais uma imagem, e a Bíblia diz que depois desse dia, filhão, já era, o tempo é hoje. Não endureça o seu coração, o tempo é hoje, não endureça o seu coração. A Bíblia diz que Deus corrige. Algumas versões a gente falou, e eu já escutei isso, e muitas vezes a gente fala, versículos, ei, olha só, contextos, cadê o contexto disso? Meu filho, não faz isso, Deus te castiga. Você escutou? Isso no sábado. Aí chega domingo, filho, vamos para a igreja? O menino fala, vou nada, vou ficar de castigo lá, ué. Você falou que ele castiga, eu fiz errado, agora você quer me levar lá? Ele vai me pegar, porque aqui ele não castigou, ele vai me pegar lá. Só que a Bíblia fala que ele faz isso sim, mas ele faz isso com quem ele ama. É por necessidade. É por necessidade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas é através da palavra, e a gente vai ver isso, o poder que ela tem. Acabamos esse aí? Não. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Segue. Que os perversos, olha isso, mudem de conduta o tempo todo, gente. A Bíblia não está selando pessoas, a Bíblia está determinando comportamentos daqueles que vão morar no céu. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem lógica? Vamos para o racional, aquilo que é terra, aquilo que é natural. E a pergunta é para você. Tem lógica você não dedicar tempo agora para o Senhor? Tem lógica você não querer conhecer o Senhor agora? Não se colocar na presença dEle, lendo a palavra, está aí mais um projeto que Ele está colocando para a gente, para ser uma igreja forte. Não existe um cristão sem palavra. E aí a gente não dedica que esse tempo que Ele nos deu, que talvez a gente não esteja administrando, a culpa continua sendo nossa. E aí a gente não dedica esse tempo para Ele aqui, lendo a palavra e orando, comunhão. A minha pergunta para você quer fazer o que no céu? O que a gente quer fazer no céu se é aqui, com tudo isso? Deixa eu te dizer, é aqui que Deus está separando quem vai morar com Ele, gente. É aqui que Deus está dando a oportunidade de dizer, ei, o meu amor por você está provado. Agora o que nós vamos fazer com isso? Por isso é que ele traz o meu amor, 3,16. Eu fiz, entreguei meu filho. Aí vem 14, 15, 16 de João falando agora, o que me ama é o que me obedece. O que me ama é o que faz a minha vontade. Aí vem Jesus orando para ele, João 17, ele traz sobre a verdade, a palavra, fala Senhor, 17, a verdade é que vai santificar, a verdade, a palavra é que vai nos fazer santos, separados. Então se eu não tenho comunhão com a palavra, Jesus, o verbo que se encarnou, eu vou me santificar como? Como que a palavra vai ter poder? Tiago fala isso, como é que a palavra vai ter poder para salvar minha alma? Se ela não muda os meus pensamentos, eu não sei como eu devo pensar agora, porque até pensar, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo traz, inspirado por Deus, toda palavra é inspirada por Deus, disse Paulo. Traz no que pensar, o que tem ocupado os nossos pensamentos, quando chega, lembra da pregação do míssil? Aleluia, está todo mundo no espírito. Eu tenho um pensamento, gente, pensamentos, cuidado com a batalha espiritual, você não está entendendo o que é batalha espiritual. São pensamentos, flechas malignas, que vão alcançando a nossa mente, e a gente começa a alimentar isso, pensando sobre isso. E aí Paulo vem trazendo, sabe o que tem que ocupar o teu pensamento, a tua cabeça? E aí ele começa ali, vou te botar para ler, Filipenses 4:8. Aí você começa a ler o que precisa ocupar. Então tudo aquilo que não está escrito ali, a hora que vier o pensamento, não vou pensar, não vou gastar tempo sobre isso, não vou perder tempo sobre isso, eu vou ler mais, porque se não houver uma renovação da mente, Paulo diz em Romanos 12, se não tiver uma renovação da mente, você renova a mente como? Aqui no culto, sim, amém, mas só domingo, durante 45 minutos, que se a gente pregar 2 horas, pastor, está terminando tarde o culto. Entende? Deixem de lado até mesmo a ideia de fazerem o mal. Olha isso.
deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Gente, a misericórdia vem depois da gente voltar, amém? Se eu não voltar, eu continuo distante de Deus. Então, a hora que eu decido, aqueles que recebem, que creem, esses vão começar a receber promessas. São princípios que a gente começa de coração. Renovou a mente, Paulo fala. Aí eu conheço a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo, através da palavra, ele não trabalha fora da palavra. Qual era a ideia de Lutero em relação a gente hoje protestante? Não tem nada, não tem revelação. Gente, tem uma revelação nova. Eu vou escrever agora, Rodrigo, capítulo 1. Sai dessa igreja o dia que eu fizer isso. Não existe revelação nova. Deus fechou, está escrito, e a gente precisa crer no que está aqui. Por isso, um dos fundamentos da reforma, a glória só a Deus, somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé. A gente vai entendendo que eu preciso conhecer isso, nada mais. Certo cristão uma vez falou: ei, você pode ler todos os livros, visite muitos livros, mas more na Bíblia. Aleluia, presta atenção nisso. Visite, leia. Mas confirme tudo aqui, mora aqui. Eu pego, escuto, leio. Ei, nossa, olha que lindo. Pode estar errado, viu, gente? Olha aqui, nossa, pode ser a opinião dele, amém? Aí, eu venho para cá. Aqui também está dizendo, isso eu fico. Nossa, aqui está contrário, olha aqui. Olha, eu achei que eu voltava 10 vezes aqui na terra. Não volto, irmão. Hebreus capítulo 9 fala que está ordenado a gente morrer só uma vez. E aí? Então são coisas, infelizmente, que o homem vai colocando. Aí veio Lutero, 1517, coloca lá 95 teses, dizendo: ei, a palavra está dizendo uma coisa, eu estou escutando outra. Ei, a palavra está dizendo isso, eu estou escutando outra. Me explica. Infelizmente não teve resposta. E aí botou fogo ao mundo, um fogo do Espírito. E hoje a gente pode estar aqui, cada um de nós conhecendo o Senhor. Aleluia. Que voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. 8. Meus pensamentos, aí vem, olha que lindo. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Aonde você para, ainda tem muita coisa para andar. O que você viveu aí no seu casamento tem muito mais para você viver. Creia nisso. Meus pensamentos, aleluia, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. 10. A chuva e a neve, olha que lindo isso, descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Aleluia. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Aleluia. Aleluia. Mas aí dentro de um contexto, Jesus vai trazer que essa semente que vai dar fruto precisa cair num coração fértil. Porque até aquele que sai em alegria daqui, que sai em alegria depois de ler um capítulo, de enxergar que ele é pecador, de enxergar que ele sozinho não vai para o céu, porque ele não tem nem o endereço do céu, não sabe nem para que lado é o céu. Aí ele olha e diz: ei, tudo que eu faço está escrito aqui para não fazer, a forma como eu penso, os limites que eu tenho. Aí ele vai lendo sobre isso. Só que esse mesmo diz: ei, a Bíblia fala, ei, eu estou alegre, meu Deus, eu vou voltar, eu quero isso para mim. Só que aí Jesus vem e fala: cuidado, porque você pode até sair alegre, mas as coisas do mundo, a riqueza, o diabo vai vir e pegar essas sementes que chegaram do céu sobre a nossa vida para mudar e transformar a nossa casa. O diabo vai tirar de dentro do nosso coração e não vai gerar fruto nenhum. E a gente continua a mesma pessoa. Porque o único que tem poder para mexer dentro de nós é o Senhor. Só Ele. E deixa eu te dizer, e falo
me colocando na frente de vocês. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós. Todos nós. Todos nós. De uma hora para outra tudo pode mudar, gente. Pode vir um pensamento horroroso e te tirar da presença só porque você alimentou esse pensamento. Porque você não sabia o que precisava pensar. Todo erro vem porque a gente não conhece as Escrituras. Quero ler para vocês, para a gente terminar. Aleluia. Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, Hebreus 4, capítulo 6. Perdão, 4, versículo 6. Olha que lindo, sobre um descanso com a palavra. Sobre aquilo que a nossa alma vai agitando dentro da gente, a gente não consegue parar, a gente não consegue descansar. Deixa eu te dizer, e quero orar por você agora. Aleluia. Deixa eu te dizer, a gente não foi feito para tomar remédio para dormir. E por não querer te expor, se você pensa assim, eu quero que você só pense aí, se essa oração vai tomar conta do seu coração. Eu quero orar por você que está tomando remédio. Jesus, feche seus olhos. Jesus, que todo engano, Senhor, sobre o nosso descanso caia por terra. O Senhor nos fez para descansar, Jesus. O Senhor nos fez para terminar um dia e começar outro. O Senhor nos fez, Senhor, perfeito. O Senhor nos fez, Jesus, para que a gente pudesse descansar o Teu sono, o sono dos justos, Senhor. Aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. E através de sofismas, de dores, de traumas, através de tudo aquilo, Senhor, que a terra tem feito, que o mal tem feito sobre muitos. E eu quero repreender agora, espiritualmente, tudo que pode ter atingido corações e mentes aqui, para que essa pessoa seja uma dependente de remédio. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor tenha um encontro real, e que ela possa crer, Jesus, que ela não precisa disso. Em nome de Jesus, que ela possa crer que ela não precisa disso. Se for um tratamento, Jesus, que esse tratamento termine, mas que ela não fique dependente desse remédio, Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Pai. Na Tua palavra que cura, na Tua palavra que liberta. E no sono, Jesus, no descanso que o Senhor tem para cada um de nós. Seja agora, de um dia para o outro, como descanso maior, quando tudo isso acabar. Assim eu oro e creio numa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas, presta atenção nisso, não entraram por causa de sua desobediência. 7. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E esta ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, não teria falado de outro dia, de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Olha que lindo isso. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansaram de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, olha que lindo, olha a parte daqui da terra. Esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Diga assim, a palavra de Deus é viva e poderosa. Obrigado. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e medula, olha que lindo, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Para aí. E é a Ele que prestamos contas. Em outra versão, tem algo que mexeu muito comigo. Na outra versão diz que existe uma divisão entre alma e espírito. E essa espada, ela entra e penetra até essa divisão.
Entenda isso claramente agora. Quando Deus falou comigo sobre um cartão. Sabe aquele cartão de hotel? Quando você recebe para você ir para o seu quarto. Existe, não sei como chama aquilo, na parede, aonde corta a energia do quarto. Existe um espaço. Existe algo ali que não deixa a energia ser conectada, que não deixa algo se ligar, se unir, e você não faz nada naquele lugar. Existe trevas, escuridão. E quando a palavra dessa forma, quando ele traz que a espada ela entra até a divisão que existe entre a alma e espírito. Enquanto o Senhor não falar com a gente em espírito, nós somos corpo e alma. São os meus pensamentos, eu tentando controlar eles, eu tentando fazer muitas vezes aquilo que eu nem sei. Mas aí a palavra de Deus diz que a palavra entra nesse lugar, nessa divisão. E eu lembro de eu colocando o cartão um dia no hotel, e quando eu botei assim, a luz fez assim, ó. Tchuf. Uau! E eu consegui enxergar. Eu consegui ligar as coisas. Essa divisão entre alma e espírito é aquilo que você sempre foi ensinado, aquilo que está dentro de ti, e de repente a palavra conecta o espírito, testificando com o teu espírito sobre como tem que ser a sua alma. Luz. Luz. Por isso João vai dizer lá, capítulo 1, de 1 a 12, luz. Ele veio, luz, e as trevas não prevaleceram, luz. A gente começa a entender sobre uma obra, Efésios 2, capítulo 10, existe uma obra preparada para cada um de nós. Deus já separou de antemão, seja na tua casa, seja no teu trabalho, dentro de ti, nós somos uma obra. Nós somos uma obra. Existe uma obra sendo preparada. Coloca para a gente terminar 2 Timóteo, versículo 3. Vamos começar do 14. Existe uma obra. Nós precisamos funcionar. Existe algo do Senhor com cada um de nós. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: você, porém, diga assim, eu. Amém. Isso é para mim e para você, tá? Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Diga palavra. Sabe que é a verdade, pois conhecem aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram, presta atenção, as Sagradas Escrituras, a palavra, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, fique de pé, por favor, vamos terminar de pé. Quero te fazer um convite. E ele escreve: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando estamos errados, olha que lindo, e nos ensina a fazer o que é certo. Palavra. A gente não aprende isso em outro lugar, senão na palavra. E termina dizendo, olha aí, para quê, cara? Tudo de Deus tem um para quê. Tudo de Deus tem uma finalidade, um ciclo que precisa ser aberto e fechado. Algo que vai ser agora testemunho. E para ser testemunho a gente precisa ter na palavra. Nós somos cooperadores do reino. E ele termina esse capítulo dizendo, Deus a usa, aleluia, para preparar e capacitar seu povo para toda obra. Diga, para toda obra. A palavra, Deus usa para preparar o seu povo para toda obra. Eu não sei você, mas muitos estão tentando voar com uma asa só. Muitos já estão tirando tempo para orar. Muitos, está tendo um mover, gente. Está tendo um mover, não é só aqui não, é um mover do céu, é um mover do Senhor sobre a terra, Ele está voltando. Deixa eu te dizer, se você não crê, começa a orar sobre isso. Jesus está voltando. E a Bíblia fala para a gente apressar esse tempo, sabia disso? A gente precisa apressar esse tempo.
E aí eu te pergunto, se a gente não preparar essas duas asas, como Tozer disse, se a gente não começar a abrir as nossas asas espirituais, a oração, a leitura da palavra, quem é que vai te corrigir? Quem é que vai te preparar? Quem é que vai te santificar? Quem é que vai te curar? Quem é que vai te libertar? Quem é que tem poder para te salvar? O pastor, a igreja, o sistema? Não! É a palavra, é o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de quando abre assim, sabe? Ei, o céu começa a se mover, se move, revela, você chora, te dá entendimento. Ei, Espírito Santo, me ajuda aqui, não estou entendendo. Ei, começa a interpretar isso aqui. O Espírito Santo começa a te falar na tua linguagem aquilo que está escrito, aquilo que está escrito. Mas se a gente não botar o coração, deixa eu te falar, foi apenas uma visita. E a gente foi chamado para ser morada. A gente foi chamado para ser morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se alimenta da palavra. O Espírito Santo concorda com a palavra. Então, meu chamado, em nome de Jesus, se sinta livre. Eu quero orar por você, se depois dessa palavra você, de alguma forma, entendeu que você estava tentando voar com asas desproporcionais. Você que achava que as coisas iam acontecer só porque você orava. Você que achava que enquanto a palavra vinha, ou o culto, ou uma exortação, aquilo ali não era, ou não podia ser benéfico para ti. Aqueles que querem voar com as duas asas, em nome de Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha para cá. Esse é o apelo de hoje. Que o Senhor nos ajude a alinhar as asas. Que o Senhor nos ajude a conectar a nossa relação com Ele, o nosso falar com Ele, a oração, com o ouvir dEle, a leitura da palavra. More na Bíblia, more na Bíblia, aleluia, more na Bíblia, more na Bíblia, não gaste mais tempo, não perca mais tempo com outra coisa, gente. Pastor, eu só tenho 15 minutos, é esse que Deus vai usar. Chega mais para cá, fica mais pertinho. É esse que Deus vai usar. Pastor, mas você não conhece meu dia? Eu sei, Deus conhece. Entrega 5 minutos de verdade, você vai ver o que Ele vai fazer. Eu só tenho 15, entrega 15, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus não precisa do tempo teu. Deus precisa do teu joelho, de você se colocar para aprender, para mudar, para ser transformado. Senão nada. A gente sabe disso já, gente. Para de se enganar. Tiago fala, a gente não está enganando Deus, não está enganando o pastor, o irmão que está cuidando de ti, orando por ti. Tem joelhos dobrados sobre a nossa vida, mas se eu não me posicionar, deixa eu te dizer, o céu não se move. E eu vou ficar contando a história do outro. E aí o diabo é tão sujo que ele vai mandar uma seta na tua cabeça, dizendo assim, tá vendo? Esse lugar não é para você. Assim que ele tem tirado pessoas da igreja. Pessoas que não sabem esperar, ou então não abriram ainda as suas asas. Aleluia. Vamos abrir as asas. Vamos abrir as asas. Léo, traz um louvor. Aleluia. Vamos abrir as asas. Feche seus olhos. Pense sobre o seu tempo. Pensa sobre sua dedicação. Aleluia. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tua obra vem em mim completa, até que o mundo
Aleluia, Jesus. Espírito de Deus, passeia sobre nós. Que o Senhor possa gerar dentro de nós a tristeza que gera arrependimento, a tristeza que gera mudança, a tristeza que vai gerar, Senhor, um novo comportamento, uma nova conduta, uma administração do tempo, uma vontade, uma sede por Te conhecer, para que a gente possa orar certo, um alinhamento das asas, em nome de Jesus, que a gente possa ser como Jeremias, que no capítulo 15 diz que quando encontrou a Tua palavra, devorou a Tua palavra. Aleluia, que a gente possa comer a palavra. Jesus nos trouxe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Não é a nossa, é da boca de Deus. É a palavra, é aquilo que nós vamos absorver através da leitura, do tempo. Jesus nos faz, Senhor, ter sede de Ti, em nome de Jesus. Pai, nos ensina esse tempo, essa dedicação, nos ensina, Jesus. Nos ensina, Jesus. Nós sabemos quantos testemunhos quando a gente vai começar a ler, até o sono vem, Jesus. Repreende, Senhor, todo espírito que vai nos atrapalhar, em nome de Jesus. Que nós sejamos reconhecidos aqui por um tempo, reconhecidos no céu, não precisa ser aqui não. Aleluia, reconhecidos no céu, pelos Teus anjos. Ei, que os Teus anjos venham dizer: Senhor, olha aquele ali como está lendo, Senhor, olha a mudança daquele ali, ele está fechando, ele está lendo de novo, ele está mastigando, meditando, aleluia, oh Deus, aleluia, Jesus, que a gente tire esse tempo para Te conhecer, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor está atrás dos que Te adoram, Senhor, dos que Te servem, daqueles que Te, aleluia, daqueles que louvam o Teu nome, daqueles que glorificam, sabendo que só Tu és Deus, Jesus. Oh Deus, Tu disse a Josué, Tu entregou a ele o comando, Senhor, depois de Moisés, e disse a ele: medita de dia e de noite, não se afaste, cumpra tudo o que está escrito aqui, porque tem uma promessa, tudo vai dar certo na tua vida. Aleluia, Tu usou Davi, o salmista Davi, dizendo: ei, não ande por outros caminhos, não se assente na roda dos escarnecedores. Senhor, são condutas que nós precisamos entender, ler, crer. Oh Deus, que seja repreendido todo espírito, Senhor, de mentira sobre a Tua palavra. Senhor, coisas tão absurdas como não foi inspirada por Ti. Perdoa essas pessoas, Jesus. Aí muitas vezes, Senhor, alguns dizem: foi escrita por homens. Vai ler, aleluia. Traga, Senhor, em nome de Jesus, essa luz que conecta tudo. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que a gente não venha aí a fugir de nós o pensamento de que nós pecamos contra Ti. Não é um contra o outro, é contra Ti. Davi, quando fala que bem-aventurado vai ser aquele que vai meditar de dia e de noite, ele vai ser como uma árvore plantada aqui no tempo certo, aleluia, no tempo certo, perseverança, no tempo certo, espere, no tempo certo, continue caminhando. Eu preciso te ensinar mais, falta algo, no tempo certo, vai dar fruto, Jesus, aleluia. Que cada um aqui, em nome de Jesus, que seja reconhecido dando frutos, Pai. Frutos da Tua palavra, enxertados na videira em Jesus, aleluia, sendo corrigidos, Senhor, aleluia, alinhados, conhecidos como homens e mulheres de Deus, famílias benditas na terra, aleluia, famílias benditas na terra, Jesus. O que adianta outro elogio se não for esse? O que adianta outro elogio se não for esse? O que é sucesso aqui, Jesus, se não for chegar no céu e ouvir de Ti: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Só vai entrar, Senhor, quem tiver fome da Tua palavra, quem tiver alinhado com ela, quem for um homem ou uma mulher espiritual. Pode orar, se não tiver transformação através da Tua palavra, ela que cura, ela que liberta. Despeja, Senhor, abre o céu sobre nós, em nome de Jesus, aleluia, abre o céu, Senhor, entra nos corações mais duros, Senhor, aleluia, entra, Jesus, quebra, Senhor, como um martelo. Tua palavra é como um martelo, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo, vem, Jesus, passeia, Espírito Santo,
Oh, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que a gente seja reconhecido, Jesus, como homens e mulheres que dobram o joelho diante de Ti, Jesus. Com asas, Senhor, com asas para voar, Senhor. Com asas para cumprir o propósito. Com asas, Jesus, para que a gente possa ajudar um ao outro. Com asas para saber quem Tu és e quem nós somos. Com asas para sermos transformados. Aleluia. Aleluia. Derrama sobre nós, Jesus, fome e sede de Ti. Assim nós oramos. E eu te peço, derrama a Tua bênção, Senhor. Que a gente saia daqui hoje em nome de Jesus, entendendo sobre as nossas asas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer um amém mais forte de todos? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. E volte aí com esse louvor. Vai pensando, não conversa com ninguém não. Você não vai ser convidado, não vai ser chamado de mal educado não. Tira esse tempinho pro Senhor, tira. Volta meditando, deixa essa palavra sentar no teu coração aí. Deixa a palavra sentar no teu coração, não deixa nada se perder. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei.